Capítulo 5. Em quem você pode confiar realmente. Revelando os truques da negociação. É difícil ensinar um homem a compreender algo quando seu salário depende do fato de que ele não compreenda. Upton Sinclair. Quando pergunto às pessoas como elas estão, a resposta mais comum que recebo é: ocupada. Nos dias de hoje, todos nós estamos andando mais rápido do que nunca. Portanto, não é nenhuma surpresa que mais e mais pessoas estejam contratando consultores financeiros para lhes ajudar a trilhar a complicada jornada até a liberdade financeira. De 2010 a 2015, o percentual da população dos Estados Unidos que utilizou consultores financeiros dobrou. Na verdade, atualmente mais de 40% dos norte-americanos usam os serviços de um consultor. Quanto mais dinheiro você tiver, maior a probabilidade de procurar uma consultoria. 81% das pessoas com mais de $5 milhões contam com um consultor. Mas como encontrar um consultor em Kencone, e que mereça a sua confiança? É surpreendente o número de pessoas que não confiam no profissional que lhes presta consultoria financeira. Uma pesquisa realizada em 2016 pelo Certified Financial Planner Board of Standards descobriu que 60% dos entrevistados acreditam que os consultores financeiros atuam em prol dos melhores interesses de suas empresas, em vez de defender o que é melhor para os clientes. Esse número estava em 25% em 2010. Para colocar isso em perspectiva, a posição atualmente ocupada pelo Congresso na classificação de aprovação é de desastrosos 20%. Mas apenas 10% dos norte-americanos pesquisados confiam em instituições financeiras. É difícil pensar em qualquer outro setor em que os clientes se sintam tão desconectados, exceto, talvez, o negócio de carros usados. O que explica essa epidemia de desconfiança? Ora, não é fácil colocar toda a sua fé e confiança em um setor que ocupa permanentemente o noticiário com escândalos. Conre a tabela Hall da vergonha a seguir e veja que 10 das maiores empresas financeiras do mundo tiveram de pagar os $179,5 bilhões em acordos judiciais apenas nos 7 anos compreendidos entre 2009 e 2015. Entre elas, os 4 maiores bancos dos Estados Unidos, Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup e Wells Fargo, firmaram 88 acordos, atingindo um montante de $145,84 bilhões. Hall da vergonha tabela de acordos corporativos empresa total de acordos somas pagas bilhões de $. Bank of America 3477,09 bilhões de $, JP Morgan Chase 2640,12 bilhões de $, Citigroup 18,39 bilhões de $, Wells Fargo 10,24 bilhões de $, BNP Paribas 8,90 bilhões de $, UBS 86,54 bilhões de $, Deutsche Bank 45,53 bilhões de $, Morgan Stanley 74,78 bilhões de $, Barclays 74,23 bilhões de $, Credit Suisse 43,74 bilhões de $. Fonte: Keefe, Bruyette Woods. Algumas das histórias por trás desses acordos são tão ultrajantes que nos deixam incrédulos. Eis aqui uma amostra de 4 manchetes de jornais típicas, publicadas nos últimos meses. O Bank of America vai pagar os $415 milhões para liquidar a investigação da SEC. Wall Street Journal revela que a unidade de corretagem do Banco Merrill Lynch usou indevidamente dinheiro e valores mobiliários dos clientes para gerar lucros, colocando em risco até os $58 bilhões em ativos pertencentes aos clientes. O Citigroup é multado no inquérito sobre manipulação de taxas, mas evita encargos criminais. O New York Times informa que o banco foi multado em $425 milhões por manipular taxas de juros de referência de 2007 a 2012. A motivação do Citigroup: beneficiar suas próprias posições de negociação à custa de seus parceiros comerciais e clientes. Ex-colaboradores do Barclays culpados por manipular a Libor.
O SA Today informa que 3 ex-colaboradores do Barclays conspiraram para manipular um indicador financeiro mundial usado para definir taxas de trilhões de dólares em hipotecas e outros empréstimos. Entendeu bem? São trilhões. Com T. Wells Fargo recebeu uma multa de US$ 185 milhões por abrir contas fraudulentas. O New York Times revela que colaboradores do banco abriram aproximadamente 1,5 milhão de contas bancárias e solicitaram 565 mil cartões de crédito sem o consentimento dos clientes. O banco demitiu pelo menos 5.300 colaboradores envolvidos nesse escândalo. Como você consegue colocar seu futuro financeiro nas mãos de pessoas que trabalham em um setor com esse histórico comprovado de colocar seus próprios interesses acima dos interesses de seus clientes? Como você pode esperar que eles não enganem, explorem e abusem de você? Não. Tais empresas não são operadoras marginais com reputação ilícita. Elas são, ou eram, algumas das mais respeitadas e mais importantes gigantes nesse negócio. O Wells Fargo, por exemplo, é celebrado há muito tempo como um dos bancos mais bem-sucedidos do mundo. No entanto, seu diretor executivo foi forçado a renunciar, sob o exame da abertura de contas bancárias falsas sob responsabilidade de sua empresa, perdendo os $41 milhões em opções de ações que ele teria recebido como recompensa pelo seu desempenho. Entretanto, preciso ser absolutamente claro. Não estou criticando nenhum indivíduo que trabalhe nessa área ou nessas empresas específicas. Eu ficaria surpreso se o diretor executivo do Wells Fargo realmente estivesse ciente dessa infração generalizada dentro de sua enorme empresa, que conta com mais de 250 mil colaboradores. Estabelecer políticas para empresas desse tamanho se tornou ou quase impossível para alguns. Tenho muitos amigos e clientes na indústria financeira. Por isso falo com conhecimento de causa quando armo que eles, e a grande maioria de seus colegas, são indivíduos da mais absoluta integridade. Eles têm bom coração e boas intenções. O problema é que eles trabalham em um sistema que foge ao seu controle. Um sistema que oferece incentivos financeiros extremamente poderosos para que o foco se volte, acima de tudo, para a maximização dos lucros. Esse é um sistema que recompensa generosamente os colaboradores que colocam os interesses de seus empregadores em primeiro lugar, seus próprios interesses em segundo lugar e os interesses de seus clientes em um longínquo terceiro lugar. Para pessoas como você e eu, essa é uma receita para a catástrofe, a menos que tomemos a precaução de aprender como o sistema funciona contra nós. E o que poderemos fazer diante disso? Você pode confiar em mim para levar vantagens sobre você. Em dúvida sobre o valor do consultor correto. Enquanto os consultores errados podem prejudicar sua saúde financeira, os corretos podem valer ouro. Um estudo recente do Vanguard explorou exatamente a quantidade de valor monetário que um consultor pode representar para seus investimentos. Redução da relação de despesas. 45 pontos base, 0,45%, devolvidos ao seu bolso. Rebalanceamento do portfólio, 35 pontos base, 0,35%, de desempenho superior. Alocação de ativos, 75 pontos base, 0,75%, de desempenho superior. Retirada dos investimentos corretos durante a aposentadoria, 70 pontos base, 0,70%, em poupança. Treinamento comportamental, 150 pontos base, 1,50%, para atuar como um verdadeiro psicólogo total geral, 3,75% de valor agregado. Isso é mais de 3 vezes o que um consultor sofisticado cobraria, e não inclui a redução de impostos e muito mais. Francis M. Kinnear Jr. E tchau. Putting Evaluation Overvalue, Quantifying Vanguard Divisors Alpha, Vanguard Research, setembro de 2016. Uma aposta inútil. Um desses não é igual aos outros. Garibaldo. Você já sentiu aquela dissonância perturbadora de que alguém não estava ali contando toda a verdade? Sem, no entanto, conseguir explicar por que não era possível confiar naquela pessoa. Ou de que modo exatamente ela poderia estar mentindo. Quando procuramos ajuda financeira,
vivenciamos um sentimento parecido. Como armar que a pessoa que está lhe oferecendo ajuda é a melhor do ramo? E como saber por onde começar, quando tantas pessoas diferentes, com tantos títulos diferentes, estão lhe oferecendo potenciais soluções? Para tentar resolver esse problema, vou ser o mais simples e direto possível. Na realidade, todos os consultores financeiros se enquadram em apenas uma das três categorias seguintes. O que você realmente precisa saber é se o seu consultor é um corretor, um consultor independente, ou um consultor com duplo registro. Vamos detalhar isso para que você saiba exatamente com o que está lidando. Corretores. Como mencionei anteriormente, cerca de 90% de todos os consultores financeiros dos Estados Unidos são corretores. Independentemente do título ostentado em seus cartões de visita, eles recebem uma taxa ou uma comissão pela venda de produtos. Muitos deles trabalham para enormes bancos de Wall Street, empresas de corretagem e companhias de seguros, o tipo de estabelecimento que costuma cobrir as arenas esportivas com seus nomes. Como você sabe se o produto recomendado por um corretor é o melhor para você? Eu gostaria de esclarecer esse ponto. Os corretores não precisam recomendar o melhor produto para você. O que? Sim. Você ouviu direito. Tudo o que eles estão obrigados a fazer é seguir o que se conhece como padrão de adequação. Isso significa que eles devem, simplesmente, acreditar que todas as recomendações que fizerem são adequadas para seus clientes. A adequação é um obstáculo extremamente fácil de transpor. Você sonha se casar com uma pessoa adequada ou com sua alma gêmea. Para um corretor, porém, adequado já é mais do que suficiente. O problema é que os corretores e seus empregadores ganham mais quando recomendam determinados produtos. Por exemplo, um fundo ativamente gerenciado com despesas elevadas será muito mais lucrativo para o corretor e a empresa de corretagem do que um fundo de índice de baixo custo, que será muito mais lucrativo para você e sua família. Você tem a sensação de que há um sério conflito de interesses aqui? Está absolutamente certo. Como foi que o lucro, e não as pessoas, se tornou o padrão aceito? Para contextualizar essa questão, o Reino Unido possui uma norma fiduciária, o que significa que todos os consultores financeiros são obrigados por lei a atuar em prol dos interesses de seus clientes. A Austrália também possui uma norma fiduciária. Então, por que os profissionais norte-americanos não são obrigados a atuar como fiduciários? Na verdade, eles são, exceto no caso dos profissionais financeiros, médicos, advogados e contadores públicos certificados dos Estados Unidos são legalmente obrigados a atuar em nome dos interesses das pessoas a quem auxiliam. No entanto, os consultores financeiros têm passe livre. Houve muitas tentativas de promulgar leis exigindo que os consultores atendessem aos melhores interesses de seus clientes, mas a indústria financeira fez muita pressão para barrar essas leis. Por quê? Claramente, os consultores e seus empregadores ganhariam muito menos dinheiro se não pudessem mais dar as cartas. Imagine a situação pavorosa se eles não pudessem mais vender seus próprios produtos superfaturados, ou receber substanciais comissões e propina disfarçada, como ofertas de compartilhamento de receitas de outras empresas. Uma das notícias, moderadamente, boas aqui, há pouco. O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos aprovou uma nova regulamentação exigindo que os consultores coloquem os interesses de seus clientes em primeiro lugar em uma situação específica, ao lidar com contas de aposentadoria 401 KS-IRAS. Mesmo assim, ainda existem grandes lacunas. 3. Além disso, com a recente eleição de Donald Trump, seus assessores estão falando em revogar as novas regulamentações antes mesmo de serem implementadas. Então, no momento em que você estiver lendo isso, talvez essas proteções nem sequer existam. Eis aqui o resultado. Esse sistema está tão envolvido em conflitos de interesse que nos coloca em posição altamente vulnerável. Mas e se você já estiver trabalhando com um corretor de quem você gosta e em quem confia? Não estou sugerindo que seja impossível encontrar corretores talentosos e confiáveis que façam um bom trabalho. Mas participar de um jogo em que as chances estejam tão conjugadas contra você não é uma jogada inteligente. Os investidores mais bem-sucedidos, inclusive,
Os jogadores profissionais sempre tentam garantir que as chances estejam do seu lado. De que forma as chances podem estar do seu lado se o seu corretor mantiver uma agenda financeira oculta? Davi Swensen, guru do investimento de Ali, me alertou que, por mais que você goste do seu corretor, o seu corretor não é seu amigo. Consultores de investimento registrados. Dos 308.937 consultores financeiros dos Estados Unidos, apenas há 31.000, aproximadamente 10%, são consultores de investimento registrados 4, também conhecidos como RIAs ou consultores independentes. Assim como os médicos e os advogados, eles têm um dever fiduciário e uma obrigação legal de atuar em prol dos melhores interesses de seus clientes em todos os momentos. É questão de bom senso, certo? Porém, na estranha penumbra da indústria financeira, trata-se de qualquer coisa, menos de sensatez. Para que você tenha uma ideia da força dessas leis, se o seu RIA lhe recomendar a compra da Apple durante a manhã, e ele comprá-la para si mesmo a um preço mais baixo à tarde, vai estar obrigado a lhe dar as ações dele. Tente pedir ao seu corretor para fazer isso. Além disso, antes de fazer negócios com você, o seu RIA deve divulgar quaisquer conflitos de interesse e explicar antecipadamente como é remunerado. Não há nenhuma mágica, nada oculto, nenhum truque, nenhuma mentira. Todas as cartas devem estar sobre a mesa. Por que você escolheria um consultor financeiro que não precisa atuar em prol de seus melhores interesses em detrimento de outro que atua? Você não escolheria. No entanto, a maioria das pessoas faz exatamente isso. Uma das razões é que elas simplesmente não conhecem alternativas melhores. O fato de você estar lendo este livro o coloca em um grupo de elite, que entende as regras fundamentais deste jogo de altos riscos. Outra razão pela qual tantas pessoas recorrem a corretores é que os RIAs são como pássaros raros. Há apenas uma chance em 10 de avistar um. E por que existem tão poucos RIAs? Se um modelo tão superior. O motivo mais óbvio é que os corretores tendem a ganhar muito mais dinheiro. Todas aquelas taxas excessivas provenientes da venda de produtos financeiros podem ser extremamente lucrativas. Em contrapartida, os RIAs não aceitam comissões de vendas. Geralmente eles cobram uma taxa chá pela consultoria financeira, ou uma porcentagem dos ativos de seus clientes sob sua gestão. É um modelo mais transparente, que elimina desconfortáveis conflitos de interesse. Consultores com duplo registro. Quando compreendi a diferença entre corretores e RIAs, tudo ficou muito claro e simples para mim. Você, sem dúvida, quer alguém que atue em prol de seus melhores interesses, não é? Por isso, pareceria óbvio insistir em trabalhar com um consultor independente, que está legalmente obrigado a agir como fiduciário. Achei que os fiduciários fossem o padrão de excelência, mas depois descobri que esse assunto é mais obscuro do que eu havia imaginado. Eis aqui o problema. A grande maioria dos consultores independentes possui registro tanto como fiduciário quanto como corretor. Que diabo é isso? Na verdade, de um total de 31.000 RIAs, cerca de 26.000 operam nessa área nebulosa, atuando simultaneamente em campos opostos. É isso mesmo. Apenas 5.000 dos 310.000 consultores financeiros do país são fiduciários. Isso significa um mísero percentual de 1,6%. Agora você sabe por que é tão difícil obter uma consultoria isenta de conflitos e transparente. Quando escrevi Dinheiro, Domine esse jogo, me tornei um defensor dos fiduciários, apenas para descobrir essa inconveniente realidade sobre o duplo registro, que me foi revelada por Peter Mallouk. Fiquei indignado ao saber como esses registrantes duplos realmente operam. Em um momento, eles desempenham o papel do consultor independente, garantindo que respeitam a norma fiduciária e que estão aptos a lhe fornecer uma consultoria isenta de conflitos, em troca de uma taxa. Um segundo depois, mudam de posição e atuam como corretores, recebendo comissões pela venda de produtos. Quando estão desempenhando o papel de corretores, não precisam mais cumprir a norma fiduciária. Em outras palavras, às vezes eles são obrigados a atender aos seus melhores interesses, e às vezes não. Que distorção é essa? Como você vai conseguir identificar o papel que eles estão desempenhando em cada momento? Acredite,
Não é fácil. Passei pela experiência de perguntar a um consultor se ele era fiduciário e ele me olhou nos olhos para me garantir que era. Ele me falou sobre o quanto os corretores não inspiravam confiança e o quanto era melhor ser fiduciário. Ele me assegurou que nossos interesses estavam perfeitamente alinhados. E aí eu descobri que ele também estava atuando como corretor, já que possuía um registro duplo, e que fazia todos os tipos de negociações paralelas que lhe rendiam inúmeras comissões. Acreditei que pudesse recomendar aquele fiduciário, e ele mentiu na minha cara. Ainda assim, ele não estava violando nenhuma lei. Fiquei furioso quando percebi o quanto é fácil ser enganado. Ironicamente, quase todos os registrantes duplos eram, a princípio, corretores que abriram mão dos grandes escritórios e de rendimentos consideráveis para dar um salto qualitativo e se tornar RIAs. Eles buscavam a independência plena, para poder fornecer aos seus clientes toda a gama de opções de investimento, e não apenas o cardápio de produtos cuidadosamente elaborado e imposto pelos seus antigos empregadores. Eles queriam estar do lado bom, não do lado mau. Então, eles assumiram o risco e passaram a ser RIAs, apenas para descobrir a triste realidade de que é financeiramente muito difícil ser um fiduciário puro. Esses consultores com registro duplo são bem intencionados, mas ficam aprisionados entre dois mundos, tentando ser honrados e, ao mesmo tempo, tendo de fazer concessões. Não é culpa dos indivíduos. É que o setor está estruturado para que a venda de produtos seja a maneira mais fácil de ganhar dinheiro e pagar as contas. Um pouco de respeito. Estou a ponto de lhe dar todo o meu dinheiro e tudo o que estou pedindo em troca, meu bem, é um pouco de respeito. Aretha Franklin. Respect. Até agora, você ficou sabendo de alguns fatos importantes que vão lhe poupar muitos sofrimentos e dissabores. Você sabe que, na verdade, 90% dos consultores financeiros são apenas corretores disfarçados. Você sabe que eles não precisam colocar os interesses dos clientes em primeiro lugar. Você sabe que eles sofrem uma enorme pressão para vender produtos superfaturados. Você sabe que as chances de encontrar uma boa consultoria melhoram drasticamente se você mantiver distância de todos os corretores, por mais injusto que pareça, e trabalhar, ao contrário, com consultores independentes que tenham o dever fiduciário de colocar os interesses dos clientes em primeiro lugar. Você sabe que todos os fiduciários não são iguais, uma vez que alguns podem, de repente, se transformar em corretores. Agora você já sabe o que deve ser evitado. Eliminamos cerca de 98% de todos os consultores que estão por aí, pelo fato de serem corretores ou híbridos com registro duplo. E o que é que sobra? Milhares de consultores independentes que estão legalmente obrigados a atuar como fiduciários. Não deveria ser muito difícil encontrar alguém que atenda às suas necessidades. Mas você ainda precisa ser cauteloso. Por quê? Porque conflitos de interesse podem surgir até mesmo quando você está trabalhando com um consultor independente, normalmente envolvendo esquemas astuciosos, embora legais, para ganhar dinheiro extra à sua custa enquanto você está distraído. Apresentamos a seguir 3 truques de negócios aos quais você deve prestar atenção. O veneno dos fundos privados. Rotineiramente, os corretores vendem fundos privados criados por sua própria empresa. É uma estratégia não muito sutil de manter as comissões dentro dos limites familiares. Um esquema comum de geração de dinheiro que depende do fato de os clientes serem suficientemente ingênuos a ponto de não se perguntarem se outra empresa poderia oferecer fundos melhores ou mais econômicos. Esse é exatamente o tipo de comportamento movido pelo autointeresse que deveria deixá-lo reticente ao trabalhar com corretores. Mas lamento dizer que muitos consultores independentes também descobriram maneiras furtivas de usar esse artifício. Veja como funciona normalmente. A empresa de consultoria tem 2 braços, um dos quais é uma consultoria de investimento registrada que oferece consultoria independente. Até aqui, tudo bem. Mas o segundo braço da empresa é uma empresa irmã que possui e opera uma série de fundos mútuos privados. O RIA oferecer consultoria imparcial, mas, no fundo,
recomenda que você compre os fundos superfaturados vendidos por sua empresa irmã. Muito cômodo. A grande sacada é que todos os lucros caem em casa, o que é melhor para todos. Ah, sim, exceto para o cliente. O pobre cliente. Nós também podemos chamá-la de alvo. Paga o consultor 2 vezes, pela consultoria independente sobre os investimentos a serem feitos e pelos medíocres fundos da própria empresa principal. A maioria dos clientes nem sequer se dá conta de que está comprando fundos que pertencem à mesma empresa. Isso acontece porque, de modo geral, o braço do fundo e o braço da consultoria operam sob marcas diferentes. É como assistir um exímio batedor de carteira em ação. O truque é tão dissimulado e cínico que é quase admirável. Uma taxa adicional para não fazer nada. Eis aqui outro esquema que se tornou cada vez mais comum. Você paga uma taxa a um consultor para administrar seu dinheiro. Digamos, 1% de seus ativos. O consultor, então, recomenda um portfólio modelo. Ele pode até batizá-lo com um nome extravagante, como série de portfólios X, que possui sua própria taxa adicional, digamos, 0,25% de seus ativos. Essa taxa está bem acima do custo dos investimentos subjacentes em seu portfólio. Mas nada de adicional está sendo feito por você. O portfólio modelo consiste em vários investimentos reunidos pelo consultor, mas ele foi pago para fazer exatamente isso em primeiro lugar. É como comprar os $100 de mantimentos e depois receber uma facada de os $25 pelo direito de retirá-los da loja em uma bolsa de papel. Se um consultor cobra uma taxa pela gestão do dinheiro para selecionar investimentos, isso já deveria ser suficiente. Não. Porque eles precisariam acrescentar outra taxa para agrupar todos aqueles investimentos. Vou lhe dizer por quê. Porque eles conseguem fazer isso. Porque talvez você não note. Não posso aceitar uma comissão. Então vamos chamá-la de taxa de consultoria. Alguns consultores independentes fazem acordos privados com empresas de investimento, permitindo o recebimento de comissões sem que você tenha conhecimento disso. Veja como funciona. Seu consultor recomenda os fundos de determinada empresa de fundos mútuos. Não há nada mais indecoroso para um consultor do que receber uma comissão indireta da empresa de fundos como recompensa pela recomendação de seus produtos. Isso representa um terrível dilema para o consultor. O que fazer? Fácil. Dê outro nome a essa compensação. Assim, o engenhoso consultor procura a empresa de fundos e resolve solicitar uma taxa de consultoria. A empresa de fundos paga com prazer essa taxa e todos vivem felizes para sempre, exceto você, o cliente, que acabou de ser enganado pensando que estava recebendo, de fato, uma consultoria independente. Qual é a moral? Se caminha como um pato e grasna como um pato, provavelmente é um pato, ou um corretor. Como encontrar o melhor consultor para suas necessidades? A competência é uma ave rara na floresta, e eu sempre aprecio quando a vejo. Frank Underwood, House of Cards. A esta altura, espero que esteja claro que sua melhor aposta é contratar um consultor independente que seja um verdadeiro industriário. Mas como você seleciona um consultor específico que faça sentido para você? Como se pode observar no quadrante a seguir, nem todos os industriários são iguais. Não basta encontrar alguém que esteja legalmente obrigado a colocar os interesses dos clientes em primeiro lugar. Você também precisa de alguém financeiramente sofisticado e altamente qualificado. Em outras palavras, seu industriário deve ocupar o canto superior direito do quadrante. Um alto industriário com alta sofisticação. Esse é o oposto diametral do canto inferior esquerdo, ocupado por um vendedor com baixa sofisticação. Como você pode armar se um industriário possui as habilidades e experiência corretas para você? Na hora da seleção e da avaliação, aplique os 5 critérios seguintes. 1. Primeiro, verifique as credenciais do consultor. Você precisa ter certeza que a pessoa, ou alguém de sua equipe, tem as qualificações adequadas para a tarefa que precisa ser executada. Aqui, não estamos falando de títulos pomposos. Estou me referindo às verdadeiras credenciais profissionais. Se você estiver querendo ajuda para planejamento, verifique se o consultor conta com um planejador financeiro certificado, CFP,
na sigla em inglês, na equipe. Se estiver procurando suporte jurídico, verifique se há advogados especialistas em planejamento de espólio na equipe. Está à procura de consultoria fiscal? Verifique se há contadores públicos certificados, CPAs, na sigla em inglês, na equipe. Tais credenciais não são uma garantia da excelência das qualificações. Mesmo assim, é importante saber que todos os consultores que você está avaliando atingiram o nível mínimo de competência necessário para prestar consultoria nas áreas relevantes. 2. Idealmente, se você for recorrer a um consultor, deve ser alguém que procure ir além da mera concepção de sua estratégia de investimento. O que você realmente precisa é de alguém que, com o passar dos anos, possa ajudá-lo a aumentar seu patrimônio total, mostrando como economizar dinheiro em sua hipoteca, seguros, impostos e assim por diante. Alguém que também possa ajudá-lo a conceber e preservar sua herança. Isso pode parecer desnecessário no momento, mas é importante ter essa amplitude de experiência, já que os impostos, por si sós, podem fazer uma diferença de 30% a 50% no que você conseguirá reter de seus investimentos atuais. Acho irônico quando observo anúncios de gestores de patrimônio e tudo o que eles se comprometem a fazer é montar um portfólio. É melhor começar com uma pessoa que o faça crescer ao longo do tempo. Então, certifique-se de que ela disponha dos recursos para crescer ao seu lado, mesmo que você esteja começando de forma modesta. Não se esqueça, também, de que o tamanho importa. Você não quer acabar contratando um consultor honesto, mas inexperiente, que gerencia apenas uma quantia relativamente pequena para poucas dúzias de clientes. 3. Em seguida, você precisa se certificar de que seu consultor tem experiência em trabalhar com pessoas exatamente iguais a você. Ele tem um histórico para provar que apresentou um bom desempenho com clientes em situação idêntica à sua, com as mesmas necessidades que você. Por exemplo, se o seu foco principal é gerar riqueza para poder se aposentar, precisa de um autêntico especialista em planejamento de aposentadoria. No entanto, em uma pesquisa anônima, o Journal of Financial Planning descobriu que 46% dos consultores não tinham um plano de aposentadoria próprio. Não consigo acreditar que eles admitiram isso. Você consegue se imaginar contratando um instrutor pessoal que não pratique exercícios há décadas, ou um nutricionista que se entupa de doces enquanto lhe recomenda o consumo de vegetais? 4. Também é importante ter certeza de que você e seu consultor estão alinhados em termos filosóficos. Ele acredita, por exemplo, que vai conseguir superar o mercado em longo prazo, selecionando ações individuais ou fundos ativamente gerenciados. Ou ele reconhece que as chances de superar o mercado são baixas, levando-o a se concentrar na seleção de um portfólio bastante diversificado de fundos de índice. Alguns consultores podem atender à necessidade de serem verdadeiros dossiários, e, ainda assim, deixarem a desejar por estarem comprometidos com a seleção de ações. Pessoalmente, eu me afastaria correndo de qualquer consultor que armasse superar o mercado regularmente. Talvez seja verdade, mas duvido muito. O mais provável é que ele seja muito otimista ou esteja mentindo para si mesmo. 5. Finalmente, é importante encontrar um consultor com quem você possa se relacionar no nível pessoal. Um bom consultor será um parceiro e um aliado por muitos anos, orientando em uma longa jornada financeira. Evidentemente, é uma relação profissional, mas o dinheiro também não é um assunto profundamente pessoal para você. Tanto quanto para mim. Ele está ligado às nossas esperanças e sonhos, ao nosso desejo de cuidar da próxima geração, a causar um impacto beneficente, a viver uma vida extraordinária sob nossas próprias regras. É muito melhor poder ter essas conversas com um consultor com o qual você se conecte, em quem cone de quem goste. O Grande Prêmio. Grande parte deste capítulo privilegiou os muitos obstáculos que precisamos superar em nossa busca por uma consultoria financeira de excelência. Os conflitos de interesse, a dissimulação e a mentira, o comportamento cínico e egoísta. Você não acha extraordinário que seja tão difícil encontrar consultores altamente qualificados,
preocupados com o cliente que realmente forneçam o serviço que armam fornecer. Não admira que muitas pessoas se sintam desanimadas e decidam cuidar de suas finanças por conta própria. Mas preciso lhe informar que um grande prêmio aguarda quando você cruza a linha de chegada dessa insana corrida de obstáculos e encontra um consultor verdadeiramente excepcional. Para muitas pessoas, nada tem um impacto mais positivo em seu futuro financeiro do que associar-se a um guia inteligente que conheça o território e possa lhes indicar métodos comprovados para vencer em qualquer ambiente. Um consultor de alta classe vai ajudá-lo imensamente do início ao fim, definindo suas metas, mantendo-o nessa trajetória, particularmente, ajudando a enfrentar a volatilidade do mercado, e aumentando maciçamente a probabilidade de você atingir, de fato, aquelas metas. A empresa de consultoria de investimentos registrada Creative Planning, administrada pelo coautor deste livro, Peter Mallouk, fornece consultoria de investimentos isenta de comitos, além de ser incrivelmente abrangente. Ele estruturou a empresa para que os clientes sejam assessorados por uma equipe única, que inclui especialistas em investimentos, hipotecas, seguros, impostos e, até mesmo, planejamento de espólio. O custo, menos de 1% ao ano, em média, por toda essa equipe de especialistas. Isso pode soar como um serviço concebido exclusivamente para indivíduos de alto poder aquisitivo. Mas Peter e sua equipe não prestam serviços apenas para os ultra-ricos. A meu pedido, ele criou uma divisão especial para ajudar os clientes que estejam no início de sua jornada financeira e tenham um mínimo de $100.000 em ativos. Gostaria de enfatizar que não estou fazendo pressão para que você use a Creative Planning, mesmo ocupando um assento no conselho e sendo coordenador de psicologia do investidor. Se você puder contar com qualquer outra pessoa que preste um excelente serviço, fico muito feliz. Mas sei que começar a procurar bons consultores e descobrir em quem confiar podem ser tarefas assustadoras. Se você estiver interessado em uma via mais rápida, pode começar pedindo a Creative Planning uma segunda opinião gratuita visitando www.gtazecondopinion.com. Em inglês, um dos gestores de patrimônio da empresa poderá avaliar sua situação e descobrir se seu atual consultor está ou não atuando em nome de seus melhores interesses. Se você quiser ir mais longe e contratar a Creative Planning para servir como seu fiduciário, adoraríamos recebê-lo em nossa família. Gostaria de dar um exemplo de por que essa abordagem holística é tão poderosa. Muitas pessoas possuem investimentos imobiliários fora de seu portfólio de investimentos mais tradicional. Mas tais investimentos raramente são contabilizados quando se contratam os serviços de um típico consultor. Imagine que você possua uma série de propriedades. Um consultor com experiência adequada vai estudar como maximizar seu fluxo de caixa e pode ajudar a reestruturar as hipotecas dessas propriedades. O resultado, a capacidade de investir potencialmente em uma propriedade adicional, ou em duas, sem dinheiro extra. Na verdade, a soma de seus pagamentos hipotecários pode se tornar ainda menor do que antes. Esse é o benefício de uma consultoria verdadeiramente sofisticada. 7 perguntas fundamentais para fazer a qualquer consultor. Uma maneira de garantir que você contrate o consultor correto é fazer a ele várias perguntas fundamentais a aim de descobrir possíveis conectos e temas que poderiam lhe passar despercebidos. Se você já tiver um consultor, é igualmente importante obter essas respostas. Eis aqui o que eu gostaria de saber antes de colocar meu futuro financeiro nas mãos de qualquer consultor. 1. Você é um consultor de investimentos registrado? Se a resposta for não, esse consultor é um corretor. Sorria docemente e se despeça. Se a resposta for sim, ele é obrigado por lei a ser um fiduciário. Mas você ainda precisa descobrir se o fiduciário está desempenhando mais de um papel. 2. Você, ou sua empresa, é aliado a alguma sociedade de corretagem? Se a resposta for sim,
Você está lidando com alguém que pode atuar como corretor e que normalmente recebe um incentivo para direcioná-lo a investimentos específicos. Uma maneira simples de descobrir isso nos Estados Unidos é observar a última linha do site ou do cartão de visitas do consultor e verificar se há uma frase como esta: valores mobiliários oferecidos através da nome da empresa do consultor, membro da FINRA e da CIPC. Isso se refere, respectivamente, a Financial Industry Regulatory Authority, Autoridade Regulatória da Indústria Financeira, e a Securities Investor Protection Corporation, organização para a proteção do investidor em valores mobiliários. Essas palavras significam que ele pode atuar como corretor. Se a resposta for sim, corra para salvar sua vida. 3. Sua empresa oferece fundos mútuos privados ou contas gerenciadas separadamente. Você deseja que a resposta seja um enfático não. Se for sim, vigie sua carteira como se fosse um gavião. Provavelmente isso significa que a empresa está tentando gerar receitas adicionais, direcionando-o àqueles produtos que são altamente lucrativos para ela, mas provavelmente não para você. 4. Você ou sua empresa recebem alguma compensação de terceiros pela recomendação de determinados investimentos. Essa é a principal resposta que você deseja. Por quê? Porque você precisa se certificar de que seu consultor não recebe nenhum incentivo para recomendar produtos que vão cobri-lo de comissões, propinas, taxas de consultoria, viagens ou outras ofertas. 5. Qual é sua lógica quando se trata de investimentos? Isso vai ajudá-lo a entender se o consultor acredita ou não que é capaz de superar o mercado, selecionando ações individuais ou fundos ativamente gerenciados. Com o passar do tempo, vai ficar claro que se trata de um esforço inútil, a menos que a pessoa seja um superastro absoluto, como Ray Dalio ou Warren Buffett. Cá entre nós, provavelmente ela não é. 6. Que serviços de planejamento financeiro você oferece além da estratégia de investimento e da gestão do portfólio? A assistência nos investimentos pode ser tudo de que você precisa, dependendo de seu estágio de vida. À medida que você for envelhecendo e, ou ficando mais rico, com várias participações para administrar, as coisas tendem a se tornar mais complexas do ponto de vista financeiro. Você pode precisar lidar, por exemplo, com a poupança para bancar o ensino superior de um filho, o planejamento para a aposentadoria, opções de ações adquiridas ou planejamento de espólio. A maioria dos consultores tem capacidade limitada quando decide se aventurar para além dos investimentos. Conforme mencionado, devido à dupla condição de corretores, quase nenhum deles está legalmente autorizado a oferecer consultorias CAL. O ideal é um consultor que possa contribuir com ferramentas para a eficiência tributária em todos os aspectos do seu planejamento, desde o planejamento de investimentos até o planejamento de negócios e o planejamento de espólio. 7. Onde o meu dinheiro vai ser guardado? Uma consultor fiduciário sempre deveria usar um depositário para guardar os fundos dos clientes. Empresas como Fidelity, Schwab e TD Ameritrade, por exemplo, têm braços de custódia para manter seu dinheiro em um ambiente seguro. Você, então, assina uma procuração dando ao consultor o direito de administrar o dinheiro, mas nunca de fazer retiradas. A boa notícia sobre esse mecanismo é que, se você quiser demitir seu consultor, não precisa transferir suas contas. Você pode, simplesmente contratar um novo consultor, que vai conseguir assumir a gestão de suas contas sem qualquer interrupção. Esse sistema de custódia também o protege do perigo de ser enganado por um charlatão como Bernie Madoff. Missão cumprida. Cobrimos uma enorme quantidade de assuntos na seção 1º deste livro. Como você deve se lembrar, esta seção foi planejada para servir como um manual de regras para o sucesso financeiro. Pense por um momento em algumas das regras mais importantes que você aprendeu até agora. Você aprendeu o poder de se tornar um investidor de longo prazo que não negocia ininterruptamente no mercado, que mantém o prumo sem se deixar abalar nem afetar por ajustes ou crises. Você aprendeu que a grande maioria dos fundos mútuos ativamente gerenciados cobra demais por um desempenho insatisfatório,
E é por isso que você se encontra em uma situação muito mais favorável com fundos de índice de baixo custo, que podem ser mantidos por vários anos. Você aprendeu que as taxas excessivas têm um efeito devastador, como cupins que corroem as bases do seu futuro financeiro. E você aprendeu a encontrar um consultor independente que realmente merece, e que vai recompensar generosamente sua confiança. Após concluir o livro de regras, você é um dos poucos que realmente compreendem como nosso sistema financeiro funciona. Agora que conhece as regras, está pronto para entrar no jogo. A seção 2 de Inabalável vai oferecer um manual financeiro que vai capacitar você a colocar em prática o seu plano de ação pessoal aqui e agora. No capítulo 6, vou compartilhar os 4 princípios básicos que os melhores investidores do mundo usam para tomar decisões de investimento. No capítulo 7, você vai aprender a matar a fera, montando um portfólio diversificado para protegê-lo durante os colapsos do mercado. Depois, no capítulo 8, vou lhe ensinar a silenciar o inimigo interior, revelando os segredos mais importantes que aprendi há mais de 40 anos sobre a psicologia da criação de riqueza. Este manual vai oferecer o conhecimento e as ferramentas práticas de que você precisa para alcançar a plena liberdade financeira. Você sente essa força, esse poder, percorrendo suas veias. Então, vire a página, porque é hora de dar início ao manual, assumir o controle e entrar no jogo. Notas. Um participante Trust Engagement Study, National Association of Retirement Plan Participantes 2016. www.irashcontent.com/news-consumer Trust Financial Institute 11 Tizanot Milo 5756771331.html 2 Congressional Ob Approval Ratings Trend 1974 presente Galo.com 3 Se você estiver trabalhando com um corretor, em algum momento provavelmente vai receber um telefonema ou uma carta solicitando que assine uma isenção contratual para seus melhores interesses. OBICE, na sigla em inglês. O corretor pode lhe dizer: o governo aprovou uma lei ridícula que limita suas escolhas. Se você assinar esse formulário, posso continuar a lhe oferecer um cardápio completo de opções. Não acredite nisso. Esse é um código para por favor. Assine este formulário para que eu possa continuar vendendo os produtos mais lucrativos da minha empresa e recebendo altas comissões. 4 Fidelity Institutional Asset Management.